Renes, Shabbat Shalom, Maria, Shalom para vocês. O nosso estudo de hoje, então, dando continuidade aí à nossa cronologia dos evangelhos. Hoje nós estamos aí na sessão 6, de Sucote até Aviv, e nós estamos hoje na parte... Aqui no meu papel está anotado errado. Eu acho que hoje é parte 4, parte 5, se eu não me engano. Na postagem do Facebook eu acho que está correto, mas no meu papel aqui está anotado errado. Eu acho que hoje é a parte 5. E o título que eu escolhi para esse estudo de hoje é um título meio estranho, mas é porque não me veio nada diferente na cabeça. É a parábola do filho pródigo e mais. Por que eu coloquei esse e mais na frente? Porque, na verdade, o estudo de hoje ele não tem... um tema específico, um tema principal. São várias parábolas que Yeshua fala aqui durante a semana 55 do seu ministério, e nós vamos analisar todas essas parábolas, né? E entre elas, a que chama mais a atenção é a parábola do filho pródigo. Então, esse e mais aí quer dizer que existem outras parábolas que nós vamos estar analisando no dia de hoje. Como vocês podem ver na página do Facebook, né, o estudo nosso hoje se concentra no Evangelho de Lucas, do capítulo 15 até o capítulo 17. Então nós vamos estar concentrando aí falando de parábolas. E para falarmos em parábolas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, algo que a gente já viu no estudo da semana 26 do Ministério do Messias, é o propósito, a razão pela qual Yeshua utilizava de parábolas para transmitir a sua mensagem. E naquela oportunidade a gente viu que existem dois motivos principais que levavam Yeshua a usar parábolas. O primeiro dele é que ele não queria que aqueles que não amavam realmente a verdade, que não tinham interesse em conhecer a verdade, ele não queria que essas pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Ele queria que elas continuassem no erro delas. Né? Parece até algo contraditório à imagem daquele Jesus que nos é passada hoje em dia, que é um Jesus que aceita tudo, que está disposto a perdoar tudo, que está disposto a ignorar tudo, e a única coisa que ele quer fazer é ajudar as pessoas a serem salvas o mais rápido possível. E na verdade não é isso. É um Jesus que ele é amor, mas também ele é um Jesus que é justiça. Então, quando ele via que a intenção do coração daquelas pessoas não era aprender e conhecer a verdade, mas estavam ali o tempo inteiro tentando criar situações para condená-lo, para criticá-lo, para julgá-lo, ele então começa a falar em parábolas para que eles não entendam e continuem cegos e continuem surdos e não conheçam a verdade. Isso está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 13, está lá de maneira explícita falando isso. A outra razão pela qual Yeshua utilizava de parábolas, era para revelar a Israel o projeto de Deus na restauração do povo, apontando a ele os seus pecados e os conduzindo a uma vida de obediência à sua lei. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35, que faz uma referência a uma profecia do Salmo 78, versículo 1 ao versículo 10. Então, todas as vezes que a gente vai ler uma parábola, a gente tem que ter isso em mente. A parábola está sendo falada numa espécie de segredo, que só vai ser realmente revelado para quem está com o coração aberto para entender a verdade. E a parábola ela tem o objetivo final de revelar a Israel o agir de Deus em favor da restauração do seu povo, os conduzindo de volta para a aliança e de volta para a obediência à lei. A primeira parábola que Yeshua cita nos textos que nós vamos ler hoje é uma parábola a respeito da ovelha perdida. Isso está em Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7. E a exemplo do que a gente fez também na semana passada, nós vamos ler vários textos, né, muito mais texto do que de comum, e a gente vai comentar aquilo que for necessário a respeito do texto que a gente leu. Então, Lucas 15, de 1 a 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo:
Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-os: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No caso aqui, Yeshua não estava falando que aqueles fariseus não precisavam de arrependimento. Ele não estava falando que eles eram justos. Nós vimos em estudos anteriores que, na verdade, Yeshua fala que o pai deles era o próprio diabo, que a intenção do coração deles era mentir, era enganar, e não seguir a verdade como Abraão seguiu a verdade, como Abraão foi fiel às leis e os mandamentos de Deus. Mas seguir a atitude do pai deles, que era o diabo, que foi mentiroso desde o princípio. Então, inúmeras vezes, Yeshua mostra que, na verdade, eles viviam na prática do pecado e eles insistiam em continuar na prática do pecado e, portanto, eles pagariam o preço dessa escolha que eles fizeram. Só que o que Yeshua está chamando a atenção aqui é o seguinte: eles criticaram Yeshua por causa deles aceitar com que aqueles pecadores se aproximassem dele e lembrando aqui que o contexto aqui é Yeshua dentro da terra de Israel pregando para israelitas. Então, muitas vezes, quando a gente lê o Evangelho, principalmente pela perspectiva que a gente aprendeu dentro do cristianismo, onde existe a diferença entre igreja que no caso seriam os salvos, que acreditam em Jesus, e o mundo que não acredita em Jesus, quando a gente lê a Bíblia dentro dessa perspectiva, a gente lê esse texto aqui, a gente imagina o seguinte: começou a chegar um monte de gente, pecador e tal, e a gente não faz a análise correta que esses pecadores que estavam se aproximando deles eram judeus, eram israelitas. A gente viu algumas semanas atrás, ou alguns meses atrás, e Yeshua deixa muito claro quando a mulher, se eu não me engano, a mulher Cirofenícia, se aproxima dele e ele fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o foco da pregação de Yeshua, a mensagem dele, do ministério dele, era o povo de Israel. Então, quando os fariseus falam aqui, esses pecadores, o que eles estão falando, na verdade, é o seguinte: esse pessoal aí que não faz parte do nosso sistema religioso. Esses judeus aí largados, né, que não são ortodoxos como nós, e ele está dando ouvido para essas pessoas. Ele deveria falar com nós somos santos. Né? A palavra, inclusive, fariseu, se eu não estiver enganado, ela tem justamente o aspecto de santidade, de separação. Né? No dia de hoje, os que são descendentes dos fariseus, que são os judeus ortodoxos, eles se autodeclaram, né, Hassidics. A palavra Hassídica, ela tem também esse aspecto de santo, de separado, de pessoas que são melhores do que os outros. Eu lembro que, eu até contei para vocês, há um tempo atrás, de uma criança ortodoxa, que ela ficava incomodada pelo fato de eu estar usando a tzitzi e eu não usando a kippá. E ela o tempo inteiro me questionando a respeito disso. E na conversa que eu estava tendo com aquela criança, eu citei que o meu filho ia numa escola de judeus, né, e o meu filho estava comigo. E aí ele vira para o meu filho e fala assim com o meu filho: a sua escola tem meninos e meninas? E aí meu filho falou: tem. E aí ele vira e fala assim: não, então... Aí eu falei que era uma escola de judeus. E aí ele pergunta para o meu filho isso, se tinha meninos e meninas. E o meu filho falou que tinha. E ele falou assim: não, então não é uma escola de judeus. Porque a Torá proíbe que tenha meninos e meninas na escola. Né? Não sei aonde que ele achou isso na Torá. Mas é porque na cabeça dele, tudo aquilo que o sistema religioso dele ensina para ele é palavra de Deus. Tem a mesma autoridade. Eu já expliquei isso para vocês também em muitos vídeos anteriores. Então, para aquele menino ortodoxo, o fato da escola do meu filho ter meninos e meninas, eles são pecadores. Eles não são judeus autênticos. E aí eu brincava com ele e falava: eles são fake Jews. Eles são judeus de mentirinha. Né? E aí tudo que a gente falava para ele que não se encaixava naquele parâmetro estabelecido pelo sistema religioso, que ele cresce, que ele está crescendo nele, ele virava e falava: não, porque a Torá fala isso. A Torá fala, por exemplo, ele perguntou para o Aleph,
se a minha esposa tinha a cabeça raspada. E aí o Aleph virou e falou assim, não, a minha mãe tem cabelo natural. Ele falou, então vocês não guardam a Torá, porque a Torá manda a mulher raspar a cabeça. Então eram assim, várias regras que o pobre coitado do menino sofre uma lavagem cerebral desde novo, para ele acreditar que ser santo é viver aquela realidade. E qualquer pessoa que está fora daquilo ali, ela não está santo, ela não agrada a Deus, ela não busca a Deus. E aí ele chega a virar para mim uma hora e falar comigo, não, vocês não guardam, vocês não seguem a Torá, vocês inventaram uma Torá para vocês mesmos, porque nós não seguimos o judaísmo. Né? Pobre coitado não sabe que, na verdade, ele está seguindo algo que foi inventado pelos anciãos, os rabinos, os sábios do passado, que Yeshua tanto condena no seu ministério. Então, essa realidade aqui que Yeshua estava lidando. Ele estava lidando com um grupo de fariseus que se intitulavam santos e perfeitos, e aqueles que não estavam sujeitos a ele eram os loucos, eram os pecadores, eram os desviados. E Yeshua recebia aquelas pessoas, aqueles israelitas. E eles estavam incomodados com isso, e ele fala com ele, como que você pode falar com essa gentalha, né? Utilizando a palavra do Chaves? Como você pode falar, se misturar com essa gentalha? Não é o Chaves, na verdade, né? É a véia lá, né? A mãe do Kiko. Não, é a mãe do Kiko que fala, não se misture com essa gentalha. E aí os fariseus estavam aqui com Jesus, não se misture com essa gentalha. E Jesus fala para eles, olha, a alegria no céu é por um pecador que se arrepende, e não por 99 que não precisam de arrependimento. Então eu vim para trazer uma mensagem de arrependimento para eles. Então de maneira nenhuma Yeshua estava falando que aqueles ortodoxos, eles eram santos e não precisavam de arrependimento. Porque, na verdade, Yeshua também pregava para eles o tempo todo, ao ponto em que Yeshua começou a usar parábolas justamente para que eles não entendessem e não chegassem ao arrependimento. E aí, quando a gente vê essa parábola aqui de Yeshua, falando das ovelhas, ele está citando aqui algo que nós também já analisamos de maneira exaustiva em estudos anteriores, que é a parábola, né, que é a profecia de Ezequiel capítulo 34, a respeito do agir de Deus em favor da casa de Israel, no qual ele fala que a casa de Israel, elas são como ovelhas desgarradas, que não tinham pastores, que estavam dispersas pelo mundo, e o próprio Deus viria para poder resgatar as suas ovelhas e ser o pastor sobre elas, e elas jamais, daí em diante, elas jamais se perderiam novamente. Então, a palavra que Yeshua está falando aqui, ela faz referência direta a essa profecia de Ezequiel, capítulo 34, que se alguém não assistiu esse episódio, volta lá no episódio, principalmente as ovelhas perdidas, né, que lá a gente trata de maneira específica a respeito disso, a gente fala a respeito disso também no episódio As Duas Casas. Aí nós vimos para a segunda parábola. As 10 dracmas, Lucas 15, versículo 8 a versículo 10. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A própria maneira que esse texto é construído mostra que ele está diretamente ligado à parábola anterior. Né? Ele fala aqui a respeito da parábola da ovelha, e aí ele já emenda falando o seguinte, ou qual a mulher? Ou seja, as duas parábolas estão falando da mesma coisa. Se nós sabemos que a parábola anterior ela está se referindo às ovelhas perdidas da casa de Israel e Yeshua vem para poder levar essas ovelhas ao arrependimento, a parábola da dracma perdida está também se referindo à mesma coisa. Ela não está se referindo, sei lá, na hora que chegar no filho pródigo a gente vai tratar disso. Mas, de uma maneira geral, nós podemos aplicar isso aqui a qualquer pessoa na face da Terra? É lógico que sim. É lógico que sim. Mas de maneira específica, as parábolas, elas dizem respeito a Israel. Israel é o meio pelo qual Deus criou o seu projeto para levar a salvação ao resto do mundo. A gente já tratou disso nos episódios sobre o Evangelho do Reino.
né? A primeira pessoa que recebeu a revelação do Evangelho do Reino foi Abraão. Quando Abraão recebe a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que foi anunciada para Abraão foi o estabelecimento de um reino eterno, no qual Deus seria o rei sobre o povo. E a partir de Abraão, Deus começa a construir esse projeto no qual, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam enxertadas em Abraão e seriam povo de Deus. Então não existe uma obra de salvação sem Israel. Então quando a gente vê esses textos aqui, se nós analisarmos em contexto, o texto está falando a respeito deste projeto de Deus de reunificação de Israel, e através desse projeto de reunificação de Israel, as nações do mundo terão a oportunidade também de serem salvas. Mas é algo específico para Israel. Então, essa parábola das 10 dracmas, elas estão diretamente ligadas às parábolas da ovelha perdida. E é curioso que, para quem já conhece bem a história das duas casas, nós sabemos que a casa de Israel, ela era composta por 10 tribos. São as 10 tribos perdidas, espalhadas entre o mundo, né? Que foram levadas por cativeiro assírio e que jamais retornaram para Israel. E Yeshua usa o exemplo aqui de uma mulher que tinha 10 dracmas na sua mão. E ela perde uma só, ela não perde as 10. E mesmo ela perdendo uma só, ele fala, imagina, ela perdeu uma dracma. A dracma, para quem não sabe, ela é uma moeda de prata. E aí ele fala, ela perdeu uma dracma, uma moeda de prata, e ela acende as luzes da casa, e ela varre, e ela procura fazer de tudo até encontrar, e quando ela encontra, ela se alegra, ao ponto de chamar a vizinhança e falar, graças a Deus eu me encontrei. Eu tenho mais ou menos uma experiência dessa que eu vivi também essa semana. Eu perdi a minha carteira com a minha carteira de motorista, os meus cartões do banco, perdi tudo. Tudo que estava dentro da carteira ali caiu no chão. E mais ou menos 2 horas depois de eu ter perdido, eu recebi um telefonema do banco falando que alguém estava usando meu cartão bancário e estava gastando dinheiro meu, né, nesse sistema hoje em dia automático que você só encosta o cartão, não precisa digitar senha nem nada. E a pessoa estava gastando o meu dinheiro. E aí eu fiquei desesperado. Isso foi sexta-feira passada. E aí eu fiquei desesperado, né? Sexta-feira passada não, retrasada. Uma semana atrás. E aí eu fui correr atrás para poder resolver aquele problema. E fui na delegacia de polícia dar queixa, falar que alguém estava usando, e liga para o banco, e liga para o negócio de cartão de crédito para bloquear e tal. E o banco liga para mim inúmeras vezes, até conseguir resolver tudo, até conseguir repor o dinheiro que eles já haviam usado da minha conta. Né? E aí repuseram o dinheiro. E aí quando foi essa semana eu recebi uma carta dos Correios falando que eles tinham encontrado a minha carteira, né? Lógico, sem os cartões do banco, mas o resto estava ali. Então eu tinha o meu cartão tipo de CPF meu aqui da Inglaterra, a minha carteira de motorista, que eu ia ter que pedir pedir uma segunda via da carteira de motorista. Graças a Deus estava tudo ali. Então a gente sabe, quando a gente perde algo de valor, o transtorno que aquilo traz para a gente e o quanto é importante para a gente encontrar aquilo. Né? Então, graças a Deus que eu tive a oportunidade, não tive prejuízo nenhum, a não ser 20 libras que estava dentro da carteira, mas o resto eu consegui recuperar e principalmente consegui recuperar a minha carteira de habilitação. Então isso traz uma alegria para a gente. Então ele usa esse exemplo aqui dessa mulher que ela perdeu ali uma moedinha, né, que tem um valor grande no caso ali daquela realidade da época, mas que quando aquela mulher encontra, ela regozija-se ao ponto de chamar todo mundo. Então se aquela única moeda, que é uma representação das ovelhas perdidas da casa de Israel, que é uma representação das tribos de Israel que foram dispersas entre o mundo, se uma já é motivo dessa mulher regozijar, imagina então se ela tivesse perdido as 10. Imagina se ela tivesse perdido a carteira com todos os documentos, cartão de banco e tudo mais. Quando ela conseguisse recuperar sem ter tido prejuízo nenhum, aquilo ali realmente é uma alegria. E é isso que Yeshua, ele usa essa linguagem de parábola para poder representar isso. A importância que é diante de Deus para ele cumprir o propósito dele de trazer as 10 tribos de volta. E aqueles que estavam ali, eles não estavam interessados nisso. Os fariseus que estavam escutando ele, para eles aquilo não representava nada. Por quê? Porque só representa para eles alguém que retorne debaixo da autoridade deles.
Se você retornar debaixo da autoridade deles para abraçar o judaísmo, para eles seria motivo de enaltecer. Mas se você voltar para estar debaixo da autoridade do pai e obedecer ao pai, eles vão olhar para você como aquela criança olhou para mim e para o Aleph, né? E, não, esse lugar que vocês vão não é, a escola que seu filho vai não é uma escola de judeus de verdade. A Torá que vocês seguem é uma Torá que vocês inventaram da própria cabeça. Por quê? Porque nós não nos submetemos ao sistema deles. Mas Yeshua deixa claro aqui, o propósito de Deus de salvar Israel e de trazer de volta as ovelhas perdidas, de trazer de volta a casa de Israel, é o que alegra o Pai. E o Pai ele vai se regozijar quando isso chegar ao fim na sua plenitude, quando isso se cumprir na sua plenitude e ele puder estabelecer o reino dele aqui na terra. Esse é o propósito da nova aliança. E a gente vai ver a conclusão disso aqui no Filho Pródigo, que é o próximo evento que a gente trata aqui. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Né? A gente viu no estudo passado, que a gente falava a respeito da porta larga e da porta estreita, né, do caminho largo e do caminho estreito, que é uma passagem bíblica que é distorcida, é interpretada de maneira errada, aplicando-a ao mundo, enquanto, na verdade, ela está falando daquelas pessoas que estão tentando ter uma comunhão com o Pai. O Filho Pródigo é um outro texto bíblico que é interpretado de maneira incorreta também. Ele é aplicado como se estivesse falando a respeito da pessoa que está no mundo perdida, né? Mas é uma análise, é uma profecia voltada para Israel. Lembrando que eu falei logo no início do estudo. Um dos propósitos de Yeshua estar pregando utilizando parábola era para poder mostrar os pecados de Israel e trazê-los de volta para a aliança e obediência à lei de Deus. Está lá em Salmos, capítulo 78. Então, quando a gente sabe disso, a gente vê a parábola dentro do seu objetivo específico e não dentro do seu objetivo geral. Pode ser aplicado ao resto do mundo? Pode, mas o objetivo específico é Israel. Então a gente vai ler a parábola do Filho Pródigo dentro dessa visão, que ele está falando da casa de Judá e da casa de Israel. E aí vocês vão ver como que as coisas se encaixam com perfeição. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, me desperdiçou os teus bens com as meretrizes,
que desperdiçou seus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Esse texto a gente também já tratou anteriormente, quando a gente falou das ovelhas perdidas, quando a gente falou das duas casas, mas vale a pena a gente analisá-lo de novo dentro da perspectiva correta no qual essa mensagem foi transmitida por Yeshua. E para a gente entender ele, a gente tem que ler Jeremias capítulo 3, que nos dá a base de entendimento para compreendermos a atitude desses dois irmãos. Ali em Jeremias capítulo 3, versículos 6 a 19, ele fala o seguinte: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: Depois que fizer tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente conhece a história das duas casas, a gente compreende que isso aqui está diretamente relacionado às duas casas, né? Israel foi dividido, logo após o reinado de Salomão, foi dividido em dois reinos. O reino do sul, que era a casa de Judá, formada pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, basicamente pelas duas, e com alguns grupos de levitas e alguns cidadãos das outras tribos que de repente moravam ali na região de Judá. E o reino do norte, que era formada pelas outras 10 tribos de Israel, e que o reinado foi dado a um efraimita, a Jeroboão. Então, quando Israel foi dividida nesses dois grupos, a casa de Israel, ela continuou cada vez mais no pecado, né? A nação ela foi dividida por causa do pecado. Mas quando aconteceu a divisão, o rei Jeroboão ele estabeleceu para si um sistema religioso completamente pagão. Ele construiu 2 templos no norte de Israel, um deles ali na região do Monte Gerazim, na Samaria. Ele construiu um bezerro de ouro para que as pessoas fossem adorar a Deus naqueles templos e diante daquele bezerro, como se aquele bezerro fosse uma representação do Deus verdadeiro. Ele mudou a data das festas bíblicas para que o povo do norte não precisasse ir em Jerusalém para adorar a Deus. Então, a casa de Israel ela foi cada vez mais se afundando no pecado, até que no ano 721 a.C., eles foram levados para o cativeiro da Assíria, de onde eles jamais retornaram. Os habitantes da tribo do norte foram dispersos entre as nações do mundo, né? Se casaram com pessoas de outros povos, perderam a sua identidade e passaram a ser tratados como gentios. Eles não eram mais Israel. Aqueles que um dia eram povo de Deus deixaram de ser povo de Deus. Isso aconteceu com a casa de Israel. A casa de Judá, porém, ela também seguiu o exemplo da casa de Israel. Ela se afundou no pecado, né? E em consequência desse pecado, por volta do ano 580 a.C., eles foram mandados para o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, teoricamente, eles se arrependeram e retornaram 70 anos depois. Só que eles se retornaram e foi ali que nasceu o que nós conhecemos hoje como judaísmo. Foi durante o período do cativeiro babilônico que nasceram as sinagogas, que nasceram muitas das regras e das tradições que existem hoje no judaísmo vieram dali. Tanto que o livro básico do judaísmo, que é o Talmud, que é o principal, a coleção dos escritos dos rabinos e dos anciãos, né, existem 2 versões dele. Existe o
o Talmud babilônico e existe o Talmud de Jerusalém. E, na verdade, o Talmud babilônico, ele tem uma autoridade maior até do que o Talmud de Jerusalém. Ele é mais usado, mais respeitado do que o próprio Talmud de Jerusalém. Aí você para pensar, mas espera aí, mas com um nome desse, Talmud babilônico, por que ele é mais respeitado que o de Jerusalém, né? É de se questionar, mas essa é uma realidade. Então, ali durante o cativeiro babilônico é onde nasce o judaísmo. E o judaísmo, ele numa suposta intenção de proteger o povo para que eles não voltassem a sofrer as consequências da desobediência que os conduziu ao cativeiro, o que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte: a nação foi destruída, foi dividida, a casa de Israel desapareceu entre as 10 tribos, nós quase que também desaparecemos, fomos levados pelo cativeiro, sofremos muito, e agora, depois de 70 anos, nós retornamos para a terra. Só que nós não queremos passar por isso novamente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, se a lei de Deus ela estabelece esse limite para que o povo não rompa a lei de Deus, nós vamos criar um limite fora do limite estabelecido por Deus, um limite maior, com mais regras, com mais obrigações, para que eles nem cheguem perto de transgredir a lei de Deus. Então, para você chegar a transgredir a lei de Deus, você vai ter que transgredir centenas de leis rabínicas até chegar a transgredir a lei de Deus. Então, a ideia deles, inicial, era até uma ideia boa, né? A intenção, pelo menos, era boa. A ideia não era boa, mas a intenção era boa. Eles queriam impedir Israel de cair no pecado. Só que, na prática, o que eles fizeram era pecado. Porque a lei de Deus ela estabelece que ninguém deve acrescentar nem diminuir da lei de Deus. Então, a partir do momento que eles foram acrescentando regras para poder enlargar esse campo de proteção em torno da lei de Deus, eles estavam, na prática, transgredindo a lei de Deus. E foram construindo cada vez mais regras. E o que o texto fala aqui é o seguinte: Judá, a irmã da casa de Israel, que recebeu a carta de divórcio, a casa de Israel recebeu a carta de divórcio e foi embora, nunca mais retornou. Porém, a casa de Judá, ela fez o mesmo que a irmã, mas ela retornou. Só que o coração dela não estava no pai. Por que o coração dela não estava no pai? Porque o coração dela estava nela mesma. Estava nas suas regras, nas suas tradições, nos seus dogmas, e aquilo ali passou a ser o Deus para eles. Não é mais o Deus do céu. Era o rabino, era o líder religioso, eram os sábios e os anciãos. Eles passaram a ser o Deus aqui na terra. Então, ela estava ali diante de Deus, ela estava na presença de Deus, porque, de certa forma, foi dado a Judá a responsabilidade de proteger a lei de Deus. Isso é algo que vem lá da bênção de Jacó, né, que o cetro jamais apartaria de Judá, e eles teriam essa responsabilidade de ensinar as pessoas a lei de Deus. Então, de certa forma, eles preservaram a lei de Deus, porém, por causa das suas tradições e doutrinas de homens, eles fizeram com que a lei de Deus, na prática, ela se tornasse nula. Ou seja, eles estavam diante de Deus, mas não de maneira completa, de maneira sincera, com o coração deles. E é isso que Jeremias está falando aqui. Então aqui a gente vê exatamente o que Yeshua está falando ali na parábola do filho pródigo. Nós temos um filho que vai embora, que se esquece completamente do pai, e nós temos aquele outro filho que fica na presença do pai, mas na verdade ele nunca esteve. Ele nunca compreendeu a imensidão do que aquilo significava, de que tudo que o pai tinha era dele, que ele deveria usufruir daquilo ali. Ele deveria viver em harmonia com aquilo que o pai tem para oferecer para ele. Mas ele estava ali, mas o coração dele estava longe. Ele não tinha aquele amor necessário para realmente compreender a profundeza do significado de viver em intimidade com o pai dele. E aí o texto continua e diz assim: E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte. Por que para o lado norte? Porque é a região da casa de Israel. E diz: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor. E não conservarei para sempre a minha ira.
somente reconhece a tua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos. O que o texto está falando aqui? É exatamente a mesma coisa. Ele foi entre os povos, ele se prostituiu entre os povos, ele foi viver entre os gentios. Exatamente o que está falando. Então reconhece que você foi, estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei, ó filhos rebeldes. Então, apesar de Deus, aqui na profecia de Ezequiel, ele iniciar com uma analogia a um relacionamento entre marido e mulher, no qual ele usa a expressão carta de divórcio para falar que ele mandou Israel embora, agora ele passa a usar a expressão entre pai e filho. E ele fala, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Vai lá em Ezequiel 34, que você vai ver exatamente o que ele está falando. E eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração. Tudo está relacionado. A primeira parábola da ovelha, a segunda parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Elas estão apontando para a mesma história, que é a restauração de Israel. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá e a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelência e herança dos exércitos das nações? Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Exatamente o que Yeshua fala na parábola do filho pródigo. Esse filho pródigo que estava distante entre as nações, ele reconhece a sua iniquidade, ele retorna para a presença do pai, ele pede perdão e ele fala, eu não sou digno de ser chamado nem seu filho, eu quero ser um servo seu. E aquele pai abraça e fala, não, eu sou o seu pai, você é meu filho, você voltou para mim. Você estava morto e agora você está vivo. Então, o objetivo central da mensagem do filho pródigo é revelar à nação de Israel, ao povo de Israel, o propósito de Deus de restauração da nação e o estabelecimento do seu reino eterno, onde todas as nações da terra poderão se ajuntar a Israel e se tornar parte do povo de Deus. Está escrito aqui em Jeremias capítulo 3. Todas as nações da terra vão lá. O texto, inclusive, chega a falar da Arca da Aliança. Vai chegar um tempo que a Arca da Aliança ela vai perder a razão de existir. Por que ela vai perder a razão de existir? Porque quando a Arca da Aliança foi estabelecida, era para a manifestação da presença de Deus diante dos homens. Deus ele se manifestava ali em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Só que o texto está falando aqui que é o seguinte, que ninguém mais vai querer ver a Arca da Aliança. Por quê? Porque Jerusalém será o trono de Deus. E aí quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, a gente entende o porquê. É uma cidade onde não vai precisar nem mais da luz do sol, porque a presença de Deus será permanente ali na cidade, em Jerusalém. E todas as nações da terra virão para adorar o Rei dos Reis. Então a mensagem aqui, ela é inquestionável. Só que quando a gente olha para o texto e a gente ignora o contexto no qual as escrituras foram reveladas a nós, foram escritas, o objetivo do qual as escrituras foram dadas, que era para a nação de Israel, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, as alianças, as promessas, tudo pertence a Israel. Quando a gente tira Israel do cenário, a gente tem uma interpretação parcial. E aí a gente vê, tá falando aqui do pecador, do perdido, que ele precisa voltar para o Pai, que é Deus. Sim, mas vai muito além disso. Vai muito além disso.
Por que as pessoas elas não conseguem compreender isso? Porque se criou dentro do meio teológico cristão uma visão de que a única coisa que importa é a visão dos chamados pais da igreja na interpretação do Novo Testamento. O foco passou a ser, não é nem o Novo Testamento, o foco passou a ser a interpretação dos grandes nomes da história do cristianismo, sejam os chamados pais da igreja do primeiro século, sejam os pais do protestantismo, mas a única coisa que importa é como eles interpretam a Bíblia. E aí as pessoas ficam maravilhadas com a habilidade deles em utilizar ali da sabedoria, da filosofia grega para poder interpretar o texto. E aquelas pessoas ficam ali maravilhadas com aquilo e focam na interpretação deles e ignoram completamente todo o fundamento da nossa fé, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é o alicerce sobre o qual o Novo Testamento tem que ser fundamentado. É como se fosse o alicerce de uma casa. O velho, a lei e os profetas, ela é o alicerce, e o Novo Testamento ele tem que vir e ele tem que se encaixar perfeitamente com o alicerce, senão a parede cai. Senão, se esbarrar na parede, ela vai tombar, porque ela não tem o alicerce. Só que o que a visão cristã romana fez? Não. Nós odiamos os judeus, nós rejeitamos os judeus porque eles são os assassinos de Deus, e aí nós temos que rejeitar os judeus, nós temos que rejeitar a lei de Deus. E aí, ao rejeitar os judeus e rejeitar a lei de Deus, a lei e os profetas, o Antigo Testamento, ele perde completamente o sentido. Completamente o sentido. Porque tudo que está escrito na lei e nos profetas, principalmente com relação a essas profecias relacionadas à restauração de Israel, elas estão relacionadas à nação de Israel e à obediência à lei e à aliança de Deus. Mas se Israel não vale nada e se a lei não vale nada, esses textos perdem o sentido. Então, qual texto que passa a ser importante? Não, nós vamos ler o Novo Testamento, nós vamos aplicar no Novo Testamento uma interpretação filosófica grega, e aí de vez em quando a gente vai lá no Velho Testamento e traz um pedacinho de texto para a gente usar para justificar a nossa teologia, a nossa doutrina. E é isso que se tornou a fé cristã. A fé cristã ela se tornou um sistema religioso baseado em uma filosofia estranha à revelação de Deus, porque Deus não revelou as Escrituras por meio da filosofia grega, mas dentro de uma perspectiva cultural e filosófica hebraica, que é diferente da filosofia grega. Mas aí no momento em que a teologia romana ela coloca a filosofia grega como um instrumento de interpretação daquele texto, ele já de certa forma, leva a deturpar o que o texto está falando, e a partir daí eles passam a utilizar o Velho Testamento apenas como fonte de alguns versículos extraídos do seu contexto para justificar essa teologia. E aí, quando eles olham para a história do filho pródigo, eles não entendem que o que Deus está fazendo aqui é chamando Israel de volta. Por que eles não entendem isso? Porque eles rejeitam a ideia de que a igreja é Israel. E a partir do momento que você não entende que ao ser salvo você se torna Israel, você continua com aquele argumento, também inventado por esses próprios pais da igreja, propagadores de uma filosofia demoníaca grega, você propaga a ideia de que aquilo que é para Israel não se aplica para mim, porque eu não sou Israel, eu sou a igreja gentílica. Então você cria essa barreira entre Israel e a igreja, você cria duas entidades distintas, no qual, para uma, como disse João Calvino, um dos pais do protestantismo, para Israel restou apenas a maldição e o castigo, e para a igreja as bênçãos e as promessas eternas. Essa é a visão que tem hoje. Por mais que hoje, dentro da igreja, teólogos possam demonstrar algum tipo de apreço e de admiração por Israel, no sentido de que o cumprimento das profecias, elas passarão por Israel, por mais que eles tenham essa compreensão hoje, né, de que Israel ele é essencial para que as profecias relacionadas ao retorno do Messias se cumpram, a única coisa que Israel serve é como vamos dizer assim, um trampolim ou uma escada para que as bênçãos que Deus preparou para a igreja se cumpram. Mas ele é apenas uma ferramenta.
Para ele não tem nada, não serve nada. Para ele, a única coisa que está reservada para ele é o castigo. Toda a teologia cristã se desenvolve a partir dessa ideia e desse princípio. No meu estudo, um estudo que eu fiz já há cerca de 4, 5 anos atrás, que está no canal do YouTube, da obediência à rebelião, como a igreja se desviou da fé uma vez entregue aos santos, eu mostro essa linha de raciocínio de como que realmente a igreja, que originalmente era uma igreja que tinha uma visão de que eles eram Israel, de que a aliança de Deus, as promessas de Deus e a lei de Deus se aplicava a eles, passa por um processo de transição durante os séculos e chega à conclusão de que não, Israel é um povo amaldiçoado, a lei de Deus é uma maldição e nós somos uma igreja gentílica que a única coisa que nos interessa é acreditar em Jesus e pronto, acabou. É uma transição que acontece. E essa parábola do filho pródigo, ela é algo que, se fosse interpretada da maneira correta, ajudaria as pessoas a compreenderem o seguinte: o que Deus está falando aqui é que ele quer trazer Israel de volta. E se eu estou retornando, eu sou Israel. Essa semana eu tive uma experiência curiosa relacionada a isso. Eu fui buscar uma encomenda em uma distribuidora de produtos kosher, de judeus, né, aqui em Londres. E aí quando eu cheguei lá, o funcionário da empresa e o dono da empresa vieram, e aí o funcionário virou para o dono e falou assim com o dono: olha, ele é igual você. E eu estava pegando as caixas que estavam lá no chão, não entendi. Aí o dono da empresa virou e falou assim: uai, você está usando a Tzitzi? E eu estava com a minha Tzitzi, que eu uso todos os dias. E aí eu virei e falei: ah, sim, eu tenho a minha Tzitzi. Aí ele: olha, a sua Tzitzi é azul, que legal, que bonito, deixa eu ver ela direito. Aí eu levantei a minha blusa, mostrei para ele, que ela fica presa na presilha da calça, né, onde passa o cinto ali. E eu vi que o olho daquele homem ficou assim, brilhando. E ele virou para mim e falou: nossa, que legal, que bonito. E o funcionário dele brincou e falou assim: ah, e viu, ele é um de vocês. E aí eu virei e falei assim: não, eu não sou judeu. Aí ele virou para mim e falou assim: ah, mas então o que você é? Eu falei assim: eu sou brasileiro. Aí ele falou assim: mas por que você então usa tzitzi? Eu falei: porque eu acredito que nós devemos guardar a lei de Deus. E aí foi quando ele falou algo que me surpreendeu. Ele virou para mim e falou assim comigo: você é uma daquelas pessoas que está aí no mundo hoje, que é das 10 tribos que estão retornando? Isso é um judeu. Ele não tem entendimento nenhum da nova aliança. Ele não tem entendimento nenhum do Messias. Mas ele reconheceu aquilo que é uma profecia bíblica. Aquilo que está escrito por todo o Velho Testamento. Todos os profetas apontam para essa verdade de que um dia Deus vai trazer de volta Israel e aí o reino será estabelecido. Tudo aponta para isso. O próprio Yeshua, quando ele está subindo para o céu, os discípulos perguntam para ele: é agora que você vai estabelecer o seu reino? E ele fala: não é agora. Vai fazer o seu trabalho, porque o dia e a hora só pertence ao Pai. Vai fazer o seu trabalho, leva o evangelho aos 4 cantos da terra, que na hora certa as coisas vão acontecer. O propósito da nova aliança, a razão de existir a nova aliança, é a restauração de Israel. E um cara que não tem ideia a respeito da nova aliança, que não crê que a nova aliança foi estabelecida através do Messias, ele olhou para mim e ele reconheceu: você é uma dessas pessoas espalhadas entre o mundo que faz parte das 10 tribos de Israel, das tribos perdidas. E aí eu falei com ele: é mais ou menos por aí. Aí ele me deu a mão assim para mim poder cumprimentar ele. Não é por causa do Covid, foi só realmente uma maneira de... Porque antes ele já tinha pegado na minha mão. Mas ele fez assim, aí eu cumprimentei e ele deu um sorriso. Aí ele depois me perguntou se eu conhecia alguém para trabalhar lá, etc. Mas eu via nos olhos dele a alegria dele virar e falar assim: cara, aquela profecia tá se cumprindo. E o fato dele ter falado isso comigo é sinal que eu não sou a primeira pessoa que de repente ele tenha visto. Porque quem hoje compreende o que está acontecendo no mundo com relação a essas pessoas, por todos os lugares do mundo, na China, na Índia, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, as pessoas estão retornando para a origem da fé, aonde a lei e os profetas são o alicerce da nossa fé no Messias. Então, para esse cara ter falado comigo: você é um daqueles, quer dizer que ele sabe o que está acontecendo no mundo. E, infelizmente, aqueles que estão dentro da igreja, que conhecem, deveriam conhecer pelo menos, o que significa a nova aliança,
Qual o propósito da vinda do Messias? Eles não sabem nada a respeito disso. Absolutamente nada. E aí quando eles leem parábolas como essas, eles ficam achando que era uma coisa genérica para qualquer pessoa do mundo, e não é. O que Yeshua está falando aqui é que o Pai ele veio para trazer Israel de volta para casa. E seja você um descendente de Israel ou não, a partir do momento que você crê nele, você se torna parte de Israel. Você é enxertado em Abraão, se torna parte do reino. E tudo aquilo que Deus estabeleceu na aliança, que se aplica a como o cidadão do reino deve viver, passa a se aplicar a você. E, portanto, a lei passa a se aplicar a você. E aí aquela desculpa criada pelos pais da igreja e pelos teólogos cristãos nos últimos 2000 anos, de que, não, a lei é para o povo de Israel. Não, se é para o povo de Israel, tudo bem, ela é para o povo de Israel, sim. Mas a partir do momento que você crê no Deus de Israel, ela é para você. Ela não é para o cara que está lá na China, que continua acreditando lá, sei lá, no Deus deles, que eu não sei nem quem é. Ela não é para o cara lá na Arábia, que continua adorando Alá. Ela não é para ele. Até o dia em que ele reconhecer Deus, o Deus de Israel, como o Deus dele, e reconhecer que através da morte do Messias, foi estabelecida uma nova aliança com todo aquele que crê. No dia que aquele árabe entender isso, no dia que aquele chinês entender isso, tudo que se aplica a Israel passa a se aplicar a ele. Por isso que é tão importante nós entendermos essas parábolas dentro do verdadeiro contexto que elas foram escritas, dentro do verdadeiro propósito específico no qual elas foram ensinadas por Yeshua, que é nos apontar essa obra de restauração da nação de Israel. E aí a gente vai para o evento 4, ou a parábola 4, o mordomo infiel. Lucas 16, de 1 a 13. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isto que eu ouço de ti? Dás contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, o que farei, pois? Falando para ele mesmo, né? O que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação e assentando-se já, escreve 50. Então o cara devia 100, ele mandou o cara escrever que deve 50. Disse depois ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a sua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiarás as verdadeiras? E se no alheio não vos fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse texto ele é bem confuso. Quando eu estava lendo ele, eu tive dificuldade realmente de compreender o que o texto estava falando. E quando a gente analisa ele de maneira superficial, dá a entender que Yeshua aqui ele estava enaltecendo a desonestidade do servo, do mordomo. Né? Porque o mordomo ele foi lá e ele negociou com os devedores, abaixando a dívida deles, para que ele encontrasse favor naquelas pessoas, de maneira que, quando ele fosse mandado embora da casa do patrão, ele tivesse aonde buscar ajuda. Porque foi isso que ele fez.
Ele sabia que ele ia perder o emprego, perdendo o emprego ele ia perder o local onde ele morava, e ele precisava encontrar outras pessoas que de repente o pudessem receber. E aí o que ele fez? Eu vou beneficiar os devedores. Eu vou lá, vou mandar baixar a dívida deles, eu já perdi meu emprego mesmo, já estou arrebentado, né? Pelo menos eu me salvo do lado de cá. Então quando a gente lê, parece que Yeshua estava enaltecendo uma atitude desonesta. Parece que é, mas não é. O que o texto deixa claro aqui, quando você exercita e medita no que está acontecendo aqui, o que ele está falando aqui é o seguinte: aquele homem, pensando nas riquezas deste mundo, ele foi prudente. Porque quando ele viu que ele ia perder um local, ele rapidamente procurou criar uma situação para que ele garantisse para ele uma permanência num outro local. Ele foi esperto. Talvez essa seria mais a palavra. Não só prudente. Prudente porque ele já estava se precavendo. Mas ele também foi esperto. Então, ele não está enaltecendo a desonestidade dele. Porque ele vira e fala o seguinte: é gente desse mundo. É gente desse mundo. É gente que não tem Deus. Né? Ele chega a virar aqui e falar... Louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então o que ele está falando aqui é o seguinte: dentro da realidade do mundo que ele vive, ele foi esperto, ele foi prudente, ele tentou antecipar um problema para que ele não caísse, fosse morar na rua e fosse passar fome. Ele tentou antecipar aquele problema. E o que Yeshua fala aqui para os discípulos dele é o seguinte: que nós devemos ser prudentes também no que diz respeito às coisas eternas, das coisas do céu. Não que nós vamos agir injusto como ele foi injusto, mas nós devemos nos precaver e nos preparar para encontrarmos favor daquele ao qual nós devemos fidelidade. No caso desse mordomo, se ele tivesse sido fiel ao seu senhor, ele não precisava estar passando pelo problema que ele passou. Bastava ele ter sido fiel, que ele teria garantido para sempre a sua moradia com aquele que é Senhor. Mas porque ele foi infiel, ele teve que continuar na sua infidelidade e utilizar da sua infidelidade para poder conseguir o favor de outras pessoas. No caso que Yeshua está falando aqui para a gente é o seguinte: se nós permanecermos fiéis naquilo que o nosso Senhor tem para nos dar, nós não vamos precisar passar por isso. E nós estaremos encontrando o favor daquele que realmente pode nos favorecer. E aí o texto diz o seguinte aqui no final: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, se você, como aquele mordomo, for infiel nas obrigações que você tem nesse mundo, quando que Deus vai te entregar as riquezas que vêm dele para você ser fiel a elas? Se você não é fiel, às vezes, com o seu patrão, né? O patrão te dá o serviço para fazer e você fica lá, né, enrolando para fazer a hora passar, mente. Se você não tem compromisso com isso, como que você vai receber daquilo de Deus? E se no alheio não fostes fiel, ou seja, no que é dos outros você não é fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, ou de desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, apesar de ser um ensinamento estranho, realmente estranho, confuso, Yeshua ele está enaltecendo unicamente a agilidade daquele homem, a agilidade de raciocínio dele em procurar uma solução para o problema dele. E ele fala: sejais ágil assim também no que diz respeito às coisas de Deus. Sejais ágeis, espertos, prudentes assim também no que diz respeito àquilo que o Pai tem para vocês. Não fiquem aí achando que, né, basta crer e eu não estou preocupado com como que eu vou viver minha vida, eu não estou preocupado com a minha obediência, eu não estou preocupado com a minha responsabilidade de viver em fidelidade aos mandamentos de Deus, eu já acredito em Jesus, né? E aí você espera com que chegue ao ponto do seu
Senhor falar para você, olha, não tem lugar para você mais nessa casa. A gente viu no estudo passado, né, daqueles que praticam a iniquidade, a anomia, eles vão ouvir a palavra, eu não vos conheço. E eles vão bater na porta da casa do Senhor depois que a porta fechar. Não, mas nós somos aqueles que o Senhor pregou aqui na rua, o Senhor comeu com a gente, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos maravilhas em seu nome. Não, eu não conheço vocês. Vocês vão embora. Então o que Yeshua está falando aqui nada mais é do que o seguinte: não deixem chegar a este ponto. Não deixem chegar a este ponto. Sejam prudentes como aquele homem, mas não no limite, na hora que já não tiver mais solução para o seu problema. Sejam prudentes antes, de maneira que vocês possam receber aquilo que realmente está reservado para vocês. Sejam fiel no pouco antes, para que você possa receber a herança eterna que está reservada para vocês. É isso que a mensagem aqui está nos passando. Evento 5. A lei e os profetas. Lucas 16, 14 a 18. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Exatamente aquilo que eu falei anteriormente, né? O judaísmo, Judá, né? O filho que ficou na casa do pai, ele se achava o melhor, ele se achava o santo, o perfeito, mas o sistema que ele criou em volta dele, na verdade, na prática, era uma transgressão aos mandamentos de Deus, portanto é abominável diante de Deus. E aqui Yeshua fala para ele: olha, vocês se vangloriam achando que vocês são melhor do que os outros, e vocês são elevados diante dos outros, por causa do sistema religioso de vocês, mas aquilo que vocês veem como algo que os qualifica, diante de Deus, isso é abominável. Por quê? Porque na verdade é pecado, porque vocês acrescentaram e diminuíram da lei de Deus. E aí o texto continua e fala: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio ou uma vírgula da lei. Qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquela que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas 16, 14 a 18. A parte problemática desse texto aqui, que chama a atenção nesse texto, é o versículo 16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Esse texto muitas vezes é usado por aqueles que tentam mostrar que Jesus veio para pôr um fim na lei. Eles usam esse verso: a lei e os profetas duraram até João. Depois de João acabou. Se elas duraram até João, quer dizer que depois de João elas não existem mais. Elas não têm mais validade. Elas não têm razão prática de existir, porque elas acabaram. O problema com essa interpretação é que a palavra duraram não existe nos manuscritos, em nenhum manuscrito. Então, o texto que está escrito, a lei e os profetas duraram até João, na verdade, em todos os manuscritos, o que está escrito é a lei e os profetas até João. Só isso. Até João, o quê? Aí, a pessoa que traduz o texto, enviesada pela convicção teológica cristã de que Jesus veio colocar um fim na lei, ela lê isso aqui e ela vira e fala o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Já que ela acabou depois de João, então elas duraram até João. E aí o cara vai lá e insere uma palavra que não existe nos manuscritos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é riscar o duraram do texto. E aí a gente fica com a lei e os profetas até João. Só que até João o quê? O que isso quer dizer? Primeira coisa que fica claro para a gente é que se nós lermos o versículo seguinte, a gente não pode utilizar duraram. Porque o versículo seguinte fala o seguinte: e é mais fácil
passar o céu e a terra do que cair uma vírgula da lei. Ou seja, se o próximo versículo fala que é mais fácil deixar de existir céu e terra antes que uma vírgula da lei desapareça, como que eu vou usar o versículo anterior para falar que a lei deixou de existir? Não faz sentido. O problema é que aqueles que tentam utilizar o Novo Testamento para mostrar que a lei acabou, eles são mestres em fazer isso. Eles leem um versículo e ignoram o versículo seguinte, que está falando o contrário do que eles acreditam. Portanto, o versículo 17, ele impede de maneira absoluta qualquer tipo de entendimento de que a palavra, que nós deveríamos colocar uma palavra ali que levasse ao entendimento de que a lei acabou em João. Porque é mais fácil acabar o céu e a terra do que um tio, uma vírgula da lei, deixar de existir. Simples. E essa afirmação ela se alinha perfeitamente com as palavras de Yeshua em Mateus capítulo 5, que a gente já viu quando a gente fez o estudo lá de Mateus capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 17 a 19. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. A gente viu lá quando a gente fez o estudo, que a palavra cumprir aqui é a palavra plerou, que tem o significado de ensinar na sua plenitude. Portanto, o que Yeshua está falando aqui é o seguinte, eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com a lei, eu vim ensiná-la na sua plenitude. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma vírgula e nem um tio da lei jamais passará antes que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será grande no reino dos céus. Então, quando a gente pega Mateus capítulo 5 e analisa com o que está sendo dito aqui em Lucas capítulo 16, fica claro de que é impossível, é inadmissível que alguém coloque ali a lei e os profetas duraram até João. Chegou em João, ela acabou. É absurdo. É absurdo. O próprio contexto de Lucas mostra isso e o texto de Mateus, que está fazendo que faz uma referência direta ao que está sendo dito aqui em Lucas, que é comparar o fim da lei com o céu e a terra, com a existência do céu e a terra, nos mostra que, na verdade, Yeshua veio para nos ensinar a lei na sua plenitude. Então, como que a gente pode entender o que está sendo dito aqui em Lucas 16, 14 a 18? Considerando que que não existe palavra nenhuma que possa ser traduzida como duraram ou como qualquer outra coisa, a gente lê o texto então da seguinte maneira. A lei e os profetas até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. A lei e os profetas até João, o quê? Quando a gente analisa todo o contexto da história bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a gente compreende que a lei e os profetas ela foi o instrumento utilizado por Deus para instruir a nação de Israel, na verdade, até João. Porque a partir do momento que o Messias, que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, a palavra final é o Messias. Portanto, agora nós não temos apenas a lei e os profetas. Nós temos a palavra daquele que veio não para pôr um fim na lei, não para destruir a lei, mas para ensiná-la na sua plenitude. Por quê? Porque enquanto existir céu e terra, é mais fácil deixar de existir céu e terra do que uma vírgula da lei deixar de valer. Mas hoje nós temos a palavra daquele que é o Verbo que se fez carne para nos levar a compreender essa verdade. Então, de maneira nenhuma, o que Lucas está escrevendo aqui é anulando a importância da lei e dos profetas, mas simplesmente nos mostrando que ela cumpriu o propósito dela até então, e agora, depois de João, nós temos aquele que veio anunciar o reino, e este que veio anunciar o reino é o Messias. E qual que é a mensagem do reino?
Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos de quê? Eu tenho que conhecer a lei e os profetas para saber do que eu preciso me arrepender. Principalmente a nação de Israel, para quem o texto era dirigido de maneira específica. Portanto, não é um contradizendo o outro, não é algo incompatível, é na verdade uma harmonia. A lei e os profetas, até João, elas cumpriram o propósito delas, e elas apontaram para o Messias, e agora nós temos o Messias que vai nos instruir e vai nos conduzir no conhecimento de toda a verdade que está revelada na lei dos profetas. E nós vamos ver isso agora na palavra seguinte de Yeshua, que é o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o seguinte, isso aqui é o versículo 19 a 31 de Lucas 16. Em Lucas 16, 16, teoricamente, segundo a doutrina cristã, Lucas falou que a lei e os profetas pararam de valer, não tem mais validade nenhuma. Dentro da teologia cristã, eles usam esse verso inúmeras vezes para falar que a lei e os profetas deixaram de valer. Só que na continuidade do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, Yeshua, falando ali essa parábola, essa história do rico e de Lázaro, o que ele fala para o rico? Olha, se você não quiser ir para o lugar de tormento, tem Moisés e os profetas. Quem é Moisés? Moisés é a representação da lei. Ou seja, a lei e os profetas estão lá para eles aprenderem com elas. E se eles aprenderem com a lei e os profetas, eles não vão parar no lugar de tormento que você está. Então não faz sentido algum a gente falar que o texto do versículo 16 estava anulando a lei e os profetas, se no versículo do versículo 19 a 31, Yeshua está falando que a lei e os profetas eram o meio pelo qual o rico poderia ter evitado parar lá no inferno. Não faz sentido algum. Por quê? Porque a lei e o profeta continuam valendo. E uma coisa que nos chama a atenção aqui nessa passagem de Yeshua é justamente a importância da lei e dos profetas para nos instruir a como viver uma vida santa diante de Deus. É ela que nos capacita a discernir entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que é santo daquilo que é profano. E a partir do momento que nós compreendemos isso, nós vamos aplicar isso na nossa vida, de maneira que nós possamos ser recebidos como um servo bom e fiel. E que nós não possamos ouvir as palavras, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que vivem na prática da rejeição da lei.
Quando a gente analisa o texto bíblico na sua plenitude, isso fica muito claro. Mas quando a gente fica pescando o texto segundo a nossa conveniência doutrinária, a Bíblia fica completamente confusa. Né? Um texto que você lê no versículo 16 contradiz o texto do versículo 30. Uma coisa anula a outra. Qual que eu vou escolher? A hora que me convém, eu uso um. A hora que me convém, eu uso o outro. Ignorando o contexto, as pessoas que me escutam, lógico, eu estou me referindo aos pastores, né? As pessoas que escutam a esses pastores não têm um conhecimento amplo da Bíblia, não se interessam a aprender de maneira completa, dentro de um contexto geral, vão ali só para cumprir a sua obrigação religiosa de ouvir a pregação do domingo. Então, uma hora o pastor usa um texto de cá, né, o versículo 30, para contar uma certa história. Na outra semana, ou meses, ou anos depois, ele usa o versículo 16 para poder condenar o Marcelo Judaizante que faz vídeo no YouTube. E pronto. E os cegos continuam sendo guiados por cegos, porque eles não entendem que um texto contradiz o outro se você falar que o versículo 16 está decretando o fim da lei dos profetas a partir de João. Muito simples quando se quer conhecer a verdade. Uma coisa que eu esqueci de falar, até mesmo quando eu estava falando a respeito desse texto do versículo 16. Né? A lei e os profetas até João. A grande expectativa de Israel, durante toda a sua história, foi a vinda do profeta prometido a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18. Quando ele fala, eu vos levantarei um profeta, a esse profeta vocês vão ouvir e vão obedecer, porque ele vai ouvir diretamente da minha boca tudo aquilo que eu falar, e eu vou cobrar de vocês segundo a atitude de vocês em relação àquilo que ele ensinar. Essa é a razão principal dessa série que eu estou fazendo. Desde o início eu tenho dado ênfase à questão do profeta. Nós vamos prestar conta. Não é se nós tivermos levantado a nossa mão na igreja e aceitado Jesus como nosso Salvador e depois participado da escola de membros e ter nos batizado em uma igreja qualquer. Nós não vamos ser salvos por isso. Segundo a palavra de Deus, nós vamos ser salvos se nós ouvirmos as palavras do profeta e nós obedecermos as palavras deste profeta. E este profeta é Jesus. E este profeta falou que aquele que verdadeiramente ama ele, guarda os mandamentos dele. Então a razão da gente estar fazendo essa série aqui é justamente entendermos quais são esses mandamentos. O que é, qual é a lei que Yeshua veio nos instruir nela? Para onde que ele nos apontou e nos direcionou? Qual o tipo de vida que ele espera de nós? Porque nós vamos dar conta diante de Deus se nós obedecemos a ele ou não. Então quando Lucas, aqui no versículo 16, fala que a lei e os profetas até João, e depois disso o reino foi anunciado, o que ele está falando aqui é o seguinte, chegou o profeta. Chegou o profeta. Antigamente, Moisés ouviu da boca de Deus e transmitiu para vocês a lei. Agora tem aquele que Deus prometeu a Moisés, que também ouviria diretamente da boca de Deus, e a eles você tem que escutar. Então agora a nossa referência é o profeta. A questão é, esse profeta veio para estabelecer um novo povo, um novo sistema religioso, uma nova realidade, uma nova lei, ou ele veio para nos instruir de volta para a lei eterna de Deus? Essa é a grande briga. É isso que a gente está fazendo aqui já desde outubro, se eu não me engano, do ano passado, nessa série. É isso que nós estamos tentando responder. Jesus é alguém que veio estabelecer um novo povo de Deus, uma nova religião, uma nova verdade, ou ele veio para cumprir as promessas do reestabelecimento, restauração de Israel, e veio restaurar a aliança de Israel, nos conduzindo de volta para aquilo que Deus estabeleceu? Esse é o grande ponto. Eu acredito que quem está me acompanhando desde o início já sabe a resposta. E a resposta é, se você não sabe, ele veio para nos conduzir de volta para a aliança com o Pai, para vivermos segundo a lei de Deus. É isso que ele veio fazer.
Não veio estabelecer um novo povo, uma nova realidade. Não existe. Não existe nova aliança para uma chamada igreja gentílica. A nova aliança pertence ao mesmo povo a quem a velha aliança foi dada. A nova aliança contém as mesmas leis contidas na velha aliança. A nova aliança contém as mesmas promessas da velha aliança. A única diferença é que o sangue que foi derramado para restaurar a aliança é o sangue perfeito do Filho de Deus, e não mais o sangue de bodes e de carneiros. É o sangue do Filho de Deus. Mas ela foi feita com Israel. Jeremias 31, 31. E eis que eu renovarei a minha aliança. A palavra nova ali, na verdade, tem um sentido de renovar. E eis que eu renovarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A nova aliança pertence a eles. E quando nós entramos nessa aliança através do sangue do Messias, nós nos tornamos Israel. E tudo aquilo que contém na aliança passa a valer para nós. Tanto que um dos objetivos principais da nova aliança é que a lei de Deus, que antes estava escrito em tábuas de pedra, agora ela está escrita no nosso coração. Se ela está escrita no nosso coração, é porque nós devemos vivê-la. Antigamente, quando ela estava escrita em tábuas de pedra, ela estava fora do homem, o homem, de repente, poderia olhar para ela e ignorá-la. Mas ele vira e fala, não, eu vou colocar essa lei de maneira que o homem não será mais capaz de ignorar. Aquele que verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele não vai ignorá-la. Ele pode cometer os seus erros por causa da sua natureza, e nós temos o advogado junto ao Pai para nos perdoar e nos purificar quando nós erramos e reconhecemos e pedimos perdão, mas ele vai estar sempre atento e procurando caminhar em direção à obediência dessa aliança e das leis contidas nessa aliança. Por quê? Porque a lei está escrita dentro dele, no coração dele. Então essa é a razão da nova aliança. E é esse o Yeshua que os evangelhos nos mostram. Para terminar, o evento 8, o dever do servo, Lucas 17, de 1 a 10. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles que, por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço um mó de estafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. A gente já viu um texto anterior também que tratava dessa mesma mensagem. É uma mensagem que Yeshua já tinha ensinado que ele estava citando de novo. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Yeshua não está dizendo aqui que a gente tem que perdoar qualquer um de qualquer maneira. Ele está dizendo aqui que nós devemos perdoar aquele que reconheceu o seu erro e veio pedir o perdão. Infelizmente, a gente aprendeu dentro dessa visão cristã romantizada de Yeshua, como se fosse um cara que não briga com ninguém, que não faz nada, que só amor e pronto, que tem que aceitar tudo, perdoar tudo e aguentar tudo. Infelizmente é algo romantizado que não é verdadeiro, não é a expressão verdadeira de Yeshua. Yeshua era justo. Quando a justiça tem que ser aplicada, a justiça é aplicada. Então ele fala, se o irmão vier reconhecer o seu erro e pedir perdão, você perdoa. E aquele irmão que continua permanecendo no erro, que continua na prática do pecado e que não quer saber de se arrepender? Paulo nos instrui a respeito disso. Trata ele como publicano e nem cumprimenta quando passar na rua. Né? Só que as pessoas elas querem ignorar essas verdades bíblicas para criar essa imagem de um Jesus, sei lá, um Jesus, como é que é? Eu perdi aqui a palavra que eu queria usar. Tipo hippie, né? Um Jesus hippie, como é que fala? Paz e amor. Esse era o termo. Um Jesus paz e amor. Vestido de hippie, cabelão, óculos do John Lennon, entendeu? É esse o Jesus que eles querem servir. Hoje eu vi até um negócio nas redes sociais aqui, Evangelics contra Bolsonaro. Evangelics, com o X no final, você sabe o que isso significa, né? Esse pessoal aí acredita, esse é o Jesus deles, entendeu? O Jesus dessa turma, dos Evangelics, o Jesus deles é o Jesus hippie, vestido assim com a roupa do Bob Marley, o cigarrinho na mão, um pé de galinha no peito. É o Jesus de todos, dos Todd e dos Nescais também.
Tá feio, o negócio tá feio, filho. O mundo tá difícil. Mas o Jesus aqui ele fala, se o seu irmão se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivessem fé como grão de mostarda, direis a este amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ele novamente está falando aqui, a gente viu lá anteriormente, ele fala a respeito dos fariseus que se vangloriavam, né? Porque eu sou bom, porque eu fiz isso e tal. E o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, quando vocês fazem aquilo que Deus estabeleceu como parâmetro para vocês fazerem, vocês estão fazendo apenas aquilo que é obrigação de vocês fazerem. O fato de você respirar o ar que você respira, que pertence ao Criador dos céus e da terra, não te dá o direito de te vangloriar por nada. Simplesmente cumpra o seu papel, cabe a Ele te recompensar. Cabe a Ele te recompensar segundo a justiça dEle. A você cabe simplesmente obedecê-lo, servi-lo e ser fiel a Ele. E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje. Fico aberto aí para perguntas, para comentários, antes que a gente dê por encerrado o nosso estudo. Nós temos aí a Fátima, Shabbat Shalom Fátima, Valéria, tinham chegado aí depois. Algumas outras pessoas que eu não vejo aqui nomes, mas deixo aqui meu cumprimento para vocês. Se alguém tiver algum comentário, Fátima, olá irmão Marcelo. Olá Fátima. Andréia também está aí. Pois é, eu ia falar de novo, né? Se chegasse no final, eu ia falar assim, André não falou nada até agora. José Tapias, estudo muito bom. Algum comentário, alguma pergunta? O Fátima, tem uma passagem de Yeshua que ele fala o seguinte, por acaso encontrará o Senhor fé na terra quando ele retornar? E nós estamos caminhando para um mundo sem fé. Nós estamos caminhando para um mundo cada vez pior, distante de Deus, distante da verdade de Deus. E nós sabemos, a palavra de Deus, a história da Bíblia, ela nos mostra que os remanescentes é que são salvos. Remanescente quer dizer resto, é o resto, é o que sobrar. Né? Então a gente pode se preparar, nós vamos ser o que sobrar. Ou nós vamos abrir mão da nossa fé e vamos nos ajuntar à maioria que vai pelo caminho largo. Mas cada vez nós vamos ser... Eu fico vendo, sabe? Às vezes eu entro ali em alguns... Vejo, às vezes, no YouTube, tá? Eu tô lá no YouTube, aí passa a recomendação de algum vídeo, e eu vejo ministérios que nós sabemos que não estão pregando a verdade. Estão pregando um sistema religioso criado por homens. E centenas de milhares e milhões de pessoas ouvindo e se regozijando naquilo ali. E o que nós temos aqui? Sei lá, 50 pessoas no meu canal ali no YouTube, uma visualização mínima. Às vezes pode até virar e falar assim, mas porque os seus vídeos são longos, são cansativos, são demorados. Eu vou falar por mim mesmo, não vou falar pelos outros. Não vou falar pelos outros, vou falar por mim mesmo. Quando eu estava dentro da igreja, uma pregação para mim de meia hora era longa. Eu estava doido para sair de dentro da igreja. Eu estava doido para... Não aguentava 5 minutos dentro da igreja. Eu não aguentava.
Desde o dia em que os meus olhos foram abertos para a questão da lei, eu me lembro, esse dia, eu estava sentado ali no meu computador, hoje ele está aqui na minha direita. Tem alguma coisa no meu olho aqui, gente, desculpa. O meu computador hoje está aqui na minha direita, ele estava no outro lugar ali. Eu lembro que eu estava procurando um vídeo a respeito da Arca da Aliança e o YouTube me deu um vídeo de um homem barbudo, vestido com umas roupas esquisitas, e parecia o Henry Christ, aquele maluco que tem no Brasil. E eu estava procurando os vídeos do Ronald White, que é um arqueologista amador da Igreja Adventista, que morreu em 99, mas que ele, durante a vida dele, ele descobriu o verdadeiro Monte Sinai, que fica na Arábia Saudita. Ele descobriu o que tudo indica é a Arca de Noé na Turquia. Ele descobriu Sodoma e Gomorra e ele alega ter descoberto a Arca da Aliança. E aí eu estava pesquisando na internet o vídeo dele sobre a Arca da Aliança. Acho que eu ia mandar para alguém. E aí o YouTube me deu esse indicação desse vídeo pequenininho de 3 minutos desse homem vestido esquisito. E por curiosidade, eu cliquei naquele vídeo. Falei assim, que cara maluco é esse? Esse cara parece o Henry Christ. E aí eu cliquei naquele vídeo e era o Michael Rood, vestido com uma roupa, como se fosse a roupa dos israelitas de 2000 anos atrás, com um chapeuzinho na cabeça, parecendo meio que de muçulmano, mas que também era uma prática do servo. Os servos usavam uma espécie de um chapeuzinho há 2000 anos atrás. Então ele estava com uma vestimenta de 2000 anos atrás, porque o programa que ele tinha, A Rude Awakening from Israel, a tradução seria acordar você de maneira bruta de Israel. Então ele morava em Israel e ele fazia lá os estudos dele vestido como se fosse um israelita de 2000 anos atrás. E naqueles 3 minutos, ele estava citando os vídeos do Ronald White. E aí eu vi, e a única coisa que ele falou foi sobre o Ronald White, dando credibilidade ao que o Ronald White tinha descoberto. Só que aí, ao ter clicado o vídeo dele, o YouTube me recomendou um outro vídeo dele, que estava escrito assim, Confissões de um líder de uma seita. E novamente, por curiosidade, eu virei e falei assim, cara, que cara maluco é esse? Esse cara vestido todo esquisito, estranho, parece um doido. Mas me despertou o interesse de clicar ali e falar, deixa eu ver quem que é esse cara. Nunca tinha visto nada desse cara. E aí eu cliquei naquele vídeo. E aí ele chega ali na frente da câmera, senta vestido com aquelas roupas esquisitas. E ele conta o testemunho dele. E o testemunho dele é contando a trajetória de vida dele que o levou a entender a questão da lei na nossa vida. Ele começou na Igreja Batista, quando ele era criança, filho de judeus convertidos ao cristianismo. Começou na Igreja Batista, mas durante a vida dele, a trajetória de vida dele, ele teve muitos questionamentos e, na busca pela verdade, ele fez um trajeto muito curioso na vida dele. Passou, inclusive, por alguns grupos religiosos meio radicais lá dos Estados Unidos, com certos problemas até, mas ele conta de maneira aberta a história da vida dele que o levou até onde ele estava ali naquele momento. E naquele testemunho dele, eu vi que muitos questionamentos que eu tinha dentro da igreja e que nunca me haviam respondido de maneira clara, foram esclarecidos. Um deles, por exemplo, na minha cidade, quando meu pai tinha o costume de ir na feira, comprar verdura, galinha, a gente ia lá na feira comer milho cozido na feira, e perto da feira, que ficava atrás da rodoviária da cidade, tinha uma igreja adventista. E eu lembro que ela era pintadinha de azul bebê, à frente da igreja,
E eu lembro que sempre que eu passava nessa igreja, eu olhava para essa igreja e eu questionava dentro de mim. Por que nós não guardamos o sábado? E eu perguntei já isso dentro da igreja, e a resposta era, porque Jesus acabou com isso, mas aquela resposta vaga, que não existe substância, não existe fundamento, mas você se acomoda com a resposta, e aí você vira e fala, deve ser isso mesmo, e pronto, e continua. Uma outra coisa que sempre me incomodou foram as regras e mais regras, e cada denominação com as suas regras, e você ia na palavra de Deus e não encontrava resposta. E quando eu vi o testemunho daquele cara que para mim era um maluco, várias dessas respostas foram esclarecidas. E de um momento, assim, coisa de um segundo para outro, a Bíblia que era confusa, eu acreditava, porque eu fui ensinado a acreditar pelos meus pais, mas ela era confusa, ela tinha muita coisa que não tinha resposta para mim. E muitas vezes, por nós não termos respostas sólidas, é isso que abre a brecha para o inimigo vir e nos arrancar da verdade e plantar a mentira dele, porque tem muito buraco, tem muita brecha aberta. Mas na hora que eu vi aquele vídeo, muitas dessas brechas se fecharam. E para mim eu lembro exatamente, assim como eu lembro do dia da minha conversão, quando eu tive a compreensão de que Yeshua, de que Jesus morreu pelos meus pecados, eu lembro de maneira clara o que aconteceu, eu tive uma visão, espiritual naquele momento, eu tinha 13 anos de idade. Assim como eu tive aquela experiência, aquilo foi algo vivo para mim, o dia que eu estava sentado ali no computador e eu vi esse vídeo, para mim foi um complemento da minha conversão de 13 anos atrás. De 13 anos não, de quando eu tinha 13 anos de idade. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive o entendimento de que Yeshua, de que Jesus, ele era o Filho de Deus que morreu pelo meu pecado. Mas durante toda a minha vida, eu não entendi qual a mensagem que ele veio me ensinar. Naquele dia que eu estava aqui no computador, eu comecei a compreender a mensagem que Yeshua veio me ensinar e me ensinar a maneira que ele queria que eu vivesse a minha vida. Daquele dia em diante, eu não parei de ver vídeo. Eu via 6, 8 horas de vídeo diariamente, porque aquilo mexeu com a minha vida. Eu finalmente virei e falei assim, eu encontrei a verdade. Eu estou conseguindo entender quem é Jesus, eu estou conseguindo entender qual a mensagem que ele tem para me trazer, e eu não cansava de escutar vídeos. A minha esposa achou até que eu tinha ficado doido. Tivemos problemas até no nosso casamento por causa como que eu fiquei empolgado com aquilo, como que eu queria ver vídeo, e assistia ele, assistia outros, e me alimentei praticamente, li a Bíblia toda, entendeu? Ia anotando, e a lei inteira, e os profetas, e o Novo Testamento. Aquilo mexeu comigo. Então, quando eu vejo alguém virar e falar assim para mim, e é o que eu estou falando no início, né? Eu falei, estou falando da minha experiência pessoal. Quando eu vejo alguém virar para mim e falar assim comigo, as pessoas às vezes não escutam os seus vídeos porque eles são longos. É porque para mim essas pessoas ainda não compreenderam o que o amor de Deus significa na vida delas. Porque se elas compreendessem, elas teriam a mesma sede de aprender que eu tive quando eu compreendi que a lei de Deus me libertava da escravidão que eu vivi em sistema religioso criado por homens. Eu me senti livre naquele dia. No dia que eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu compreendi o que ele fez para mim, mas olha, eu acho que eu posso falar para vocês, pela vida que eu vivi, desde a minha conversão aos 13 anos até o dia que eu estava aqui nesse computador, eu ainda permaneci escravo do pecado, porque eu continuei praticando muitas coisas na minha vida, com altos e baixos, eu continuei praticando muita coisa na minha vida que era pecado. Por quê? Porque a graça lhe basta. E aí, em cima da farsa de que a graça, você não tem obrigação de viver em obediência, porque a graça lhe basta, isso, de certa maneira, me levou a ser permissivo com o pecado na minha vida. E aí eu vivi altos e baixos e altos e baixos.
E me senti aprisionado por um sistema religioso no qual os homens me controlavam, os homens me dominavam. E eu era até meio rebelde com relação a isso. Eu era rebelde. As pessoas até falavam, você não aceita a autoridade. Eu aceito a autoridade de Deus, não de homens. Não queiram me impor doutrinas de homens. Eu sempre fui meio rebelde com relação a isso. No dia que eu compreendi o significado da lei de Deus, eu entendi o que é que Jesus diz quando ele fala, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fui livre naquele dia do sistema religioso, do domínio de homens, eu não sirvo mais a homens, eu não me submeto mais à autoridade de homem, eu me submeto a Deus, porque Jesus é o nosso cabeça, nós todos somos irmãos iguais, não interessa se eu tenho melhor habilidade para explicar, não interessa se eu aprendi antes de vocês, e por isso eu estou aqui fazendo um vídeo, não interessa, todos nós somos iguais, essas são as palavras de Yeshua, todos somos iguais, e nós temos só um acima de nós, que é o próprio Messias. Então hoje eu não estou mais escravo debaixo da autoridade de homens, mas eu compreendo que existem homens que são colocados por Deus para nos capacitar, para nos instruir, para nos ajudar, mas é uma harmonia, não é um domínio, não é um controle, que é o que acontece dentro da igreja. Então eu não estou mais, e dentro da igreja e dentro de movimentos messiânicos também, onde pessoas querem exercer autoridade sobre os outros como se fossem o dono das pessoas. Né, querem cumprir a função de que cabe só a Yeshua, que ele é o nosso cabeça. Então, quando eu conheci a verdade, ela me libertou desse controle do homem e ela me libertou do pecado. Daquele dia, eu nunca mais brinquei com pecado na minha vida. Nunca mais. Aquele dia foi uma marca para mim, eu tinha, sei lá, deve ter sido há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, acho que foi em 2009 para 2010. Eu lembro, o meu inglês, eu cheguei aqui em 2009, né, amigo? Cheguei aqui em 2009, então deve ter sido, eu não lembro quanto tempo demorou para mim conseguir entender o inglês, mas acho que foi mais ou menos um ano, acho que, se eu não me engano, foi 2009. Mas era um vídeo em inglês e foi quando eu aprendi o inglês que eu tive acesso a isso. Então aquele dia para mim foi um marco que me libertou de doutrinas e tradições de homens, do controle de homens sobre a minha vida e me libertou do pecado. Verdadeiramente eu fui livre porque eu conhecia a verdade. Porque antes eu conhecia o Jesus que o cristianismo me apresentou. E que infelizmente é um Jesus que não cria fundamento forte o suficiente para manter as pessoas na fé. Tanto que nós estamos vendo centenas de milhares e milhões de filhos de crentes indo para o pecado e para coisas abomináveis. Né? E inclusive igrejas de evangélicos sendo fundadas por aí. Então, quando eu vejo alguém reclamando que o vídeo é muito longo, infelizmente é porque ela continua como eu um dia estava sentado num banco da igreja, cansado de ouvir besteira da boca de pastor, porque esse acha o bambambam, porque tem um diploma de um seminário, ou melhor, de um cemitério teológico em algum lugar do planeta. Entendeu? Então, mas infelizmente a maioria está vivendo essa realidade. Continuam cegos. Continuam querendo seguir cegos porque é mais cômodo. Você não tem que fazer sacrifício. Nós que estamos aqui, nós sabemos o sacrifício que nós fazemos. É muitas vezes, como a gente viu no texto passado, muitas vezes nós temos que nos afastar de amigos, de familiares. Nós não participamos de coisas que antigamente a gente gostava de participar, porque já não combina mais, o papo não bate. As comidas que estão na mesa já não nos agradam. A gente já não come aquilo que a gente gostava de comer. Tem sacrifício. E as pessoas não querem. As pessoas querem um evangelho, água com açúcar, de um Jesus paz e amor que só passa a mãozinha na cabeça e que você vai levando no oba-oba. Aí você faz igual o servo ali, né, o mordomo infiel. Você vai levando no oba-oba até o dia que você descobrir que a sua mordomia foi tirada de você. E aí você vai tentar procurar a ajuda de quem? Vai negociar com Satanás? Para ver se ele arruma um lugarzinho menos quente para você no inferno? É duro, mas essa é a realidade. Então é difícil a gente ver que as pessoas não se interessam, mas a gente faz a nossa parte e a gente sabe que cada um vai dar conta de si diante do Pai
E a gente continua fazendo a nossa parte. Os dias vão passar e vão se tornar cada vez piores, cada vez piores. Estava comentando aqui com a minha esposa, desenho que a gente assistia de infância, aprendeu na infância, né? E hoje em dia esses desenhos estão sendo refeitos e trazendo tudo quanto é tipo de coisas que Deus fala que é abominável. O último aí que eu fiquei sabendo é o desenho do He-Man, que é um desenho que a gente cresceu assistindo ele, né? E hoje em dia estão incluindo tudo quanto é tipo de X aí nesses desenhos e estão querendo dar para as crianças. E aí aquelas pessoas que estão reclamando das 2 horas de estudo, porque elas não querem aprender a verdade, são as mesmas pessoas que colocam os filhos dela na frente do Netflix para poder deixar elas tranquilas, porque o filho dá muito trabalho. E aí ela vai lá e coloca o Netflix para o filho assistir. E aí no dia que o filho crescer e virar um X também, um X-Men, ele, literalmente, né, eles vão reclamar. O que está acontecendo? Né? Por quê? Porque não querem a verdade, não querem conhecer a verdade, e, portanto, eles não têm a verdade para passar para os próprios filhos e deixam que os filhos sejam alimentados por tudo aquilo que é mentira e é abominável a Deus. Esse é o mundo que a gente está vivendo. É revoltante, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte, ser fiel, né, naquilo que cabe a nós sermos fiéis, na nossa mordomia sermos fiéis, instruirmos os nossos filhos na verdade, livrando-os do contato com o máximo possível com tudo aquilo que é abominável e pedir a Deus misericórdia. Do jeito que o mundo está indo hoje, a gente tem que pedir a Deus misericórdia. A Fátima colocou isso mesmo, irmão, está muito ruim mesmo este mundo corrompido. Josimar colocou procurando somente satisfação pessoal. Isso mesmo. O pessoal está procurando só isso. O Renes, essa semana também tive uma experiência sobre a Tsitsi. Muito interessante. O Josimar, já assisti algumas histórias dele. Estava falando do Ronald White. Muito bom. Os negócios dele são muito bons. A Fátima, tenho experienciado isso. As pessoas nos olham de lado. Você fala e as pessoas te menosprezam e acham que as escrituras não são bem assim como está escrito. E muito menos o que você fala. Com certeza. Fátima, dessa mesma forma foi a minha libertação. Fome pela palavra. Pois é, Fátima. Quem ama a Deus é igual comida. Né? A palavra de Deus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Então, a palavra de Deus ela é alimento. A própria palavra nos diz isso, ela é alimento para a nossa alma. Quando você gosta muito de uma comida, você não cansa de comer ela. Né? Você quer comer ela o tempo inteiro. Então, se você não quer comer a palavra de Deus o tempo inteiro, é porque não é o tipo de comida que você gosta. Você vai se dedicar na novela, você vai se dedicar na revista, sei lá, de fofoca, você vai se dedicar ao filme, você vai se dedicar ao Netflix com todas as abominações dele, mesmo você se declarando servo de Jesus, você vai se dedicar disso por quê? Porque é o tipo de alimento que você gosta. Você não gosta do alimento que é palavra de Deus. Esse alimento não é saboroso para você, infelizmente. Né? A gente não pode obrigar ninguém a gostar de nada, mas cada um vai dar conta de si diante de Deus. O Josimar colocou aqui, nossa, forte isso, hein? Acho que ele está falando aí de eu ter chamado o povo de cemitério teológico. Mas é o que é literalmente, é cemitério teológico. As pessoas vão ali para morrer espiritualmente. Elas se tornam porta-vozes de um sistema religioso que apresenta um falso Messias para o mundo, que é o Jesus cristão. Essa é a mais pura verdade. Né? Essa é a mais pura verdade. Isso não quer dizer que nós odiamos aqueles que estão nisso, porque nós também estávamos nisso um dia, estávamos enganados. E o nosso papel é tentar mostrar para eles a verdade. Mas, infelizmente, a maioria lá não quer ver a verdade. Né? Eu lembro de uma vez uma pessoa muito próxima de mim que virou para mim e falou assim comigo. Eu falei para ela que ela tinha arrumado um emprego no sábado. E aí eu virei para ela e falei assim com ela. Não, mas você foi arrumar um emprego logo para trabalhar no sábado? Aí ela virou para mim e falou assim comigo.
Ah, por quê? Eu não acredito como você. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você já dedicou tempo para estudar, para ver se eu estou certo ou estou errado? Não, não me interessa. Ou seja, a pessoa não tem interesse em estudar a palavra para saber se aquilo que ela está fazendo pode estar conduzindo ela para a destruição. Gente, é uma coisa de louco. A palavra de Deus, ela é vida e morte. Existem aqueles que vão para a vida eterna, existem aqueles que vão para a destruição eterna. E é a palavra quem nos instrui no caminho para a salvação. Paulo, falando para Timóteo, ele fala, não se esqueça das escrituras que você aprendeu desde a sua infância, que são capazes de te guiar para a salvação. Aí quando você mostra para a pessoa vira para você e fala, eu não acredito igual você. Aí você fala com ela, mas você dedicou tempo para estudar, para pesquisar, para ver se o que eu estou falando é verdade? Não pesquisei, não quero pesquisar. Cara, você está falando do seu destino eterno. Você pode estar colocando o seu destino eterno em jogo pelo simples fato de que você não quer nem pesquisar, nem questionar. Por quê? Porque vai ser incômodo. Vai prejudicar o seu emprego no sábado. Vai te impedir de comer o camarão que você gosta de comer ou sei lá, costelinha de porco, bacon. Só por isso. Eram essas pessoas para quem Jesus disse, eu vou falar parábola para que vocês continuem crendo na mentira. Porque vocês não têm interesse nenhum em conhecer a verdade. Esses eram os fariseus daquele tempo e estes são os religiosos modernos dos dias de hoje. Que muitas vezes está do nosso lado. São os nossos amigos mais próximos, são os nossos familiares, são pais, são irmãos, são primos, são tios. Né? A gente leu semana passada. Aquele que não estiver preparado para, às vezes, se separar até mesmo do pai, da mãe, do irmão, do cunhado, do melhor amigo, etc., não é digno de mim. Às vezes a gente vai ter que fazer isso. Tempos difíceis, mas temos que estar com a nossa botija cheia de azeite, cheia da palavra. Mas é assim, a Valéria, mas é assim que as pessoas fazem. Dizem que estamos errados, mas não sabem explicar por que estamos errados e por que eles estão certos. Eles não sabem explicar porque não tem explicação, né? É igual esse texto de hoje aqui que eu mostrei para vocês. É um texto que todo mundo usa para falar que a lei acabou, mas o versículo seguinte fala o contrário. E o cara não sabe disso. E a história seguinte prova ainda mais o contrário. E o cara não sabe disso. Por quê? Porque ama a mentira mais do que a verdade. E aí a gente vai lá em Tessalonicenses. Nos últimos dias, o que é que vai acontecer? Deus vai enviar a operação do erro para aqueles que amaram mais a mentira do que a verdade. Vai enganar quem? Vai enganar o mundo? Não, o mundo já está enganado. A operação do erro ela vai vir para quem se diz servo de Deus, mas ama a mentira. Vai vir para enganar eles. O mundo não precisa ser enganado, não. Já faz parte do troço errado. São filhos já da mentira. Mas aqueles que dizem crer na verdade, mas continuam fechando os olhos para a verdade porque gostam, têm prazer com a mentira, para esses é que o anticristo vai vir. E vai produzir ali como é que é a palavra? A apostasia. A apostasia, que é abandonar a fé. Né? Hoje eu já falei demais, tô bravo, porque estragaram meu desenho do He-Man. Ai, ai. Mas o desenho do He-Man também não era muito bom, não, né? Ele tinha negócio de mágica e tal, então tinha uns probleminhas também na nossa infância. Mas era menos do que hoje. Era pior do que hoje. A Valéria, mas é assim... Ah tá, já li isso aqui da Valéria. Ô gente, então, a gente encerra por aqui hoje. Que Jeová abençoe vocês. Ô Fátima, nós vamos fazer eu vou abrir a sala. Se quiser depois lá a gente bater papo, a gente abre a sala aí. Me dei só uns 15 minutos para mim molhar aqui a garganta, comer alguma coisa, e aí eu vou abrir a sala aí com vocês pra gente bater um papo. Tá bom? Que Jeová abençoe vocês, tenham uma boa semana, e sábado que vem, Jeová assim permitir, nós vamos estar aqui de novo para dar continuidade aí como é que chama o meu estudo? Esqueci. Cronologia dos Evangelhos.
Tá bom? Fiquem na paz, gente. Um abraço. Shalom. Tchau, tchau.